Amanhã na tela do Sport TV e do Premier tem Fla-Flu, primeiro jogo da decisão do Campeonato Carioca. Um clássico marcado pelo equilíbrio nos últimos 20 jogos. 8 vitórias do Fluminense. 8 vitórias do Fluminense. A gente tem mostrado tanto o retrospecto de Flamengo e Vasco, né, que é um escândalo a favor do Flamengo. E quando você olha o Fla-Flu nos últimos 20 jogos, 8 vitórias do Fluminense, 6 empates e 6 vitórias. O equilíbrio tem marcado, a gente pode rodar essas informações, o equilíbrio tem marcado o confronto e o equilíbrio, a gente pode até dizer que a superioridade tricolor tem marcado o confronto dos últimos anos. Equilíbrio é uma frase é uma palavra do Tite, né? Tite isso, pensem nisso. Equilíbrio. Isso, falando dessa maneira aí. Isso. Mas o Fluminense tem sabido competir contra o Flamengo. Tem entendido o que precisa fazer. O Mano Menezes é um treinador que, em organização defensiva, em pensar o plano defensivo, ele é muito bom. E ele estuda muito bem o adversário, soube fazer isso contra o Flamengo. O Fluminense sabe que para competir com esse Flamengo, a chave é a marcação. E eu acho que faz isso muito bem. O Flamengo, quando ele é marcado desde a sua saída de bola, quando ele enfrenta uma pressão alta, por ser um time que constrói desde da sua área, ele tem tido essa dificuldade contra essa linha de passe. Com alguns times que não marcam o passe longo também, como foi contra o Galo na final da Copa do Brasil, o Flamengo teve facilidade. Tá sofrendo uma pressão alta, quebrava a bola, encontrava o jogador livre lá na frente e o jogo fluía. Foi assim que venceu o primeiro jogo da Copa do Brasil. Agora, o Fluminense ele tem encaixado tão bem essa marcação que ele não deixa nenhum jogador solto no campo. Então, é muito difícil encontrar uma linha de passe. Acho que é um jogo muito estratégico, muito cerebral das duas equipes. Imagino um jogo equilibrado de novo. E com muita marcação do Flu. A menos que o Fluminense tenha algum desencaixe de marcação, que não é o que está demonstrando. E daqui a pouquinho mesmo, daqui a alguns minutos, tem o que é melhor. Posição por posição, tá? Do goleiro. Eu já vou fazer a corneta da zaga aí, mas na hora, deixa a hora certa a gente vai. Você quer uma molezinha? Não terá. Vai ser mano a mano mesmo. Vocês vão fazer mano a mano os 11 jogadores de Fluminense e de Flamengo. Mas só para explicar esse retrospecto recente também, Rizek, a gente tem que considerar que o Fluminense teve, nesse período dos 20 jogos, um dos melhores times da sua história, né? Sim. Time campeão de Libertadores, time do Diniz, deu vários espetáculos aí, ótimas atuações. E tinha um encaixe bom com o Flamengo. Tem time que encaixa, cara. O Diniz conseguiu várias vezes neutralizar o Flamengo, virar resultado, aquela final histórica, 2-0, 4-1. Então, acho que assim... A gente também tem que considerar que o Fluminense teve bons times nesse período, quando a gente compara com os outros rivais. O Botafogo veio até agora no ano passado, o Vasco não vem tendo times à altura do tamanho do Vasco e das rivalidades do Vasco. Então acho que isso pesa muito. E o que deve animar mais o tricolor, e eu acho que essa final está mais aberta do que muita gente imagina, muita gente coloca um favoritismo muito claro para o Flamengo. Eu acho que o Fluminense está vivíssimo e tem condições plenas de ser campeão carioca. É um confronto da primeira fase. São os dois últimos, para a gente ser mais preciso, né? O Mano é o único time a vencer o Felipe Luiz, é o Mano com o Fluminense. E o jogo da primeira fase é um 0-0 travado. Um jogo em que a gente percebeu um equilíbrio muito claro também. O Flu não estava bem naquele momento, Isso, tá? Exatamente. O Fluminense hoje é melhor. Não estava bem. O Fluminense de Exatamente. E o Flamengo segue muito bom. Então, assim, o prenúncio é de uma final equilibrada e muito boa. Estamos rodando justamente as imagens a que você se referia. Olha, muita gente falou que esse jogo foi chatíssimo. Eu gosto de jogo assim. Chato? Eu gosto. Não, jogo de marcação forte, de marcação encaixada. Jéssica, como você tem que... Só para discordar de você de vez em quando, Rizek. Mas o Flu fez uma marcação muito encaixada. Eu valorizo quando o treinador consegue neutralizar um time tão poderoso como o Flamengo. Isso é muito valioso. Não, mas você tem razão num ponto, e eu vou assinar embaixo. O que estava em jogo para o Fluminense nesse dia era neutralizar o Flamengo. Ofensivamente, mal. Isso o Fluminense fez naquele dia, que parecia até improvável, porque o Fluminense vinha numa fase terrível, o Flamengo vinha bem melhor, e o Fluminense brigava contra o rebaixamento naquela altura. Não era realidade a classificação, era sair da zona de rebaixamento, inclusive, e ele conseguiu segurar o melhor time do campeonato, né? Hoje tem um ataque que já encaixou bem melhor. Inclusive, né? No ano passado, o Felipe Luiz disse que é o jogo que ele encontrou mais dificuldades dirigindo o Flamengo. A princípio né? Normalmente, assim, quem vai enfrentar o Flamengo, o primeiro passo é segurar o Flamengo. Porque tem muito volume, tem um time que está entrosado, que está embalado, vem desde a última temporada. E a partir do momento que você consegue fazer isso, aí eu acho que é o ponto de partida do Fluminense, é você fazer os seus caras mais talentosos também machucarem o Flamengo eventualmente, né? E acho que o Fluminense tem
argumento na frente. É muito difícil você marcar o Flamengo, porque o Flamengo tem a capacidade de individualmente o jogador fugir da marcação. Sim. Mesmo que coletivamente talvez o plano não está funcionando, O os jogadores são tão sobressai. talentosos que eles fogem da marcação. Amanhã que um pouco que menos aparece. sem o Bruno Henrique, que pra mim Mas tem é o um principal atacante Gerson, hoje, mas vai entrar poxa, gente de qualidade no lugar. É muito talento, é difícil marcar. E o Flu tem feito isso muito bem.